Rodrigo, farei uma apresentação breve sua, e se você quiser depois completar, você vai conversando com eles e falando. Professor Rodrigo Cássio é da Universidade Federal de Goiás. Ele faz parte do PPG-Com, da UFG, mas atualmente ele está como coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da UFG, tem um doutorado em Filosofia pela UFMG e um pós-doc na Universidade de Pisa, na Itália. O professor Rodrigo tem alguns livros publicados sobre cinema, é meu colega, como ele contou para vocês, na coordenação, junto com o professor Alexandre, que deu aula para vocês também, no CEMIC, que é um evento do PPG-Com da UFG, que ele já deixou o convite para vocês participarem. É claro que vão ser todos muito bem-vindos, né? E eu quero já passar a palavra para o professor Rodrigo. Eu só queria antes dizer que, infelizmente, eu vou ter que sair, porque eu e a Anísia vamos apresentar um trabalho num evento em Portugal daqui a meia hora, então eu vou deixá-los junto com o professor e com a Anísia, porque eu preciso apresentar esse trabalho em nosso nome, então vocês vão ficar com a aula juntos com eles. Eu espero não, tenho certeza que vai ser uma aula linda, e depois a gente conversa um pouquinho também sobre isso. Rodrigo, mais uma vez, imensamente obrigado por arrumar esse tempo, estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser uma aula valiosa para a disciplina, para a turma, então eu te agradeço muito. Nízia, se você quiser falar alguma coisa? Bem, só quero reforçar o agradecimento da Adri, Rodrigo, e por ter compartilhado esse tempo com a gente, e fique à vontade, você que conduz a aula, e se você permitir, os alunos podem fazer pergunta durante a sua conversa, se você preferir no final, então orienta, por favor, sobre esses pontos. Obrigado, Adriana, muito obrigado, Nízia, eu fico muito honrado com o convite, muito feliz de participar da disciplina. A Adriana é uma colega que a gente trabalha junto, já deve ter uns 3 anos, eu acho, faz umas 3 edições do CEMIC, que somos coordenadores do GT, de Cinema e Audiovisual, junto com o professor Alexandre. Por intermédio dele eu conheci a Adriana, e é muito legal estar estreitando esse laço, participando aqui dessa aula na disciplina de vocês. Eu vou, assim, Adriana, fique super à vontade, desejo que você faça uma boa apresentação. Obrigada. Então, estou me retirando, boa aula, se concentre aí. Até breve, a gente se fala em breve. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, a aula, eu planejei uma exposição a respeito da metodologia da análise fílmica, tinha passado para a Adriana antes algumas recomendações de leituras. Teve uma aluna que falou, inclusive, que está no capítulo 8 do Análise do Filme. Que bacana, Marília, deve ter pesquisa sobre cinema, porque ela está lendo a fundo, né, lendo capítulo por capítulo, esse livro que é um livro de referência, um livro que expõe toda a diversidade de possibilidade de aplicação da análise fílmica. Eu vou comentar outros livros também, a partir da exposição que eu preparei. Mas eu quero dizer para vocês que vocês podem intervir em qualquer momento, podem chamar aqui nessa mãozinha, tá? Fiquem à vontade, abrir o microfone, se quiserem mandar pergunta no chat também, de quando em quando eu vou parar um pouquinho e posso ler o chat, tá joia? A aula online costuma ser um pouco mais leve, mais dialogada, acho que fica melhor assim, um pouco mais informal, talvez, para não ficar maçante, então eu quero que vocês fiquem bem à vontade mesmo para fazer intervenções, caso desejem, tá bom? Deixa eu colocar aqui, então, minha apresentação na tela. Isso, vai dar certo. Tá no Canva. Tá todo mundo vendo direitinho? Pronto, direitinho. Beleza. Então, eu preparei a exposição de modo a comentar inicialmente sobre análise fílmica como método, né? Como uma metodologia, melhor dizendo. O que é análise fílmica, como diferenciar esse tipo de prática de análise de filmes de outras possíveis, né, ou de outros trabalhos com filme que também existem, tanto dentro como fora da academia. E a partir disso, vamos pensar juntos também algumas aplicações da análise fílmica. Também vou falar de exemplos e espero, principalmente, fornecer para vocês livros, passar para vocês
uma série de dicas de leitura que vão permitir que vocês aprofundem o conhecimento a respeito do método a partir da aula. Tá? É uma aula introdutória, uma aula pensada para que a gente, inclusive, seja o caso de vocês estarem estudando cinema ou não, para que a gente entenda um pouco melhor e discuta um pouco melhor como que esse método pode nos ajudar em nossas pesquisas, as mais diversas. Né? Eu sou pesquisador de cinema, né? Trabalho com cinema há um bom tempo, fiz o doutorado em filosofia, como disse a Adriana, mas eu sempre trabalhei com objeto de estudo cinema, né? Meu doutorado foi sobre o Glauber Rocha, o diretor de cinema moderno no Brasil, né? Diretor brasileiro, e foi um trabalho que tinha um pouco de análise fílmica, mas não só. Um exemplo, então, da possibilidade de você mesclar o método com outros métodos. Já o meu mestrado foi um trabalho de análise fílmica típico, né? Foi uma análise de 2 filmes brasileiros, uma dissertação de mestrado inteira sobre 2 filmes, uma análise mais detalhada, né, que seria um modelo mais standard de análise fílmica, né? Então é possível trabalhar com métodos de diferentes maneiras, e eu sei que cada um, como é normal em todo o PPG, cada um tem seus interesses, tem um projeto, às vezes, de natureza muito diferente. A Adriana disse que tem pesquisadores de games aqui entre nós, né? Eu já, inclusive, trabalhei com, hoje é doutorando meu, o José Abrão, que estuda games também. A gente já fez uma parceria para pesquisar, para estudar e fazer uma análise de um jogo, aplicando parcialmente a análise fílmica. Então, vejam, é uma metodologia muito flexível, que pode interessar a todos vocês. Então, ao intervirem, fiquem à vontade, ressalto que devem ficar à vontade, podem levar a discussão para o projeto de vocês, como é normal no ambiente da pós-graduação, não tem problema nenhum, né? A ideia mesmo é entender até que ponto esse método pode ser útil para vocês, pode dizer alguma coisa para vocês do ponto de vista acadêmico, né? Como estratégia para lidar com algum objeto de estudo que, porventura, vocês estejam estudando. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar sobre análise fílmica, a primeira ideia a colocar na mesa é a própria definição de análise fílmica. Afinal de contas, o que é isso? Do que se trata quando a gente fala de análise fílmica? Dá para dizer o seguinte: a análise fílmica ela é um discurso sobre os filmes, e não exatamente um discurso sobre o cinema. Essa é uma diferença importante, né? Por quê? É possível trabalhar com o cinema por si só, como objeto? É possível, em diferentes maneiras, de diferentes modos. É possível pensar o cinema como exemplo de um tipo de organização da vida cultural que em um determinado momento se impõe. Vamos pensar, por exemplo, na Escola de Frankfurt, que desenvolveu reflexões sobre o cinema, mas jamais sobre filmes específicos, né, e colocou o cinema no conjunto das produções que são típicas da indústria cultural, isso lá nos anos 30, 40 do século passado, né. É possível falar sobre o cinema, por exemplo, fazendo uma pesquisa sobre a recepção do cinema, o cinema brasileiro, que tipo de relação o público brasileiro tem com os filmes produzidos aqui. Isso seria uma discussão sobre o cinema brasileiro e não exatamente sobre um filme específico. Mas a análise fílmica, ela não é um discurso sobre o cinema, ela é um discurso sobre os filmes, especificamente os filmes, que são um fenômeno mais particular, digamos assim, né? Você aplica o método, portanto, você usa o método quando o seu objeto de estudo ele é um filme. Ele é um filme em um sentido específico, um sentido importante, né? Por quê? Olha só o segundo ponto que está na tela. A análise fílmica preocupa-se com as obras em si mesmas, independentes e infinitamente singulares. Aqui, nesse slide, eu já estou dialogando com o livro do Jacques Aumont e do Michel Marie, Análise do Filme. Estou trazendo algumas ideias que eles trazem também na parte introdutória para conversar com vocês. A análise fílmica, então, lida com as obras em si mesmas, independentes e infinitamente singulares. Eu gosto de dizer, sobretudo para meus orientandos, né, quando eles estão começando a trabalhar com análise fílmica na pós, que a coisa mais importante para quem faz análise fílmica é deixar o objeto falar. Deixar que o filme fale, que o filme se coloque também e permita que, bem, na verdade, é o pesquisador que vai se permitir ser contaminado pelo que o filme diz na execução da pesquisa.
Isso é fundamental, porque essa ideia de que o filme é infinitamente singular, qualquer um que já tenha trabalhado com objetos estéticos, isso não vale só para o cinema, mas no caso a gente está falando de filmes, qualquer um que trabalhe com objetos estéticos nota como existe uma multiplicidade, uma infinidade de sentidos que um único filme pode trazer à tona, né? Discussões, inclusive, formais, discussões sobre linguagem cinematográfica são infinitas, às vezes, quando a gente olha para os objetos específicos. Então, dependendo da questão, problema que vocês têm, que leva vocês até um filme para estudar alguma coisa que está no problema de pesquisa de vocês, a coisa mais importante é não sufocar o filme, não deixar que o filme fique atrofiado por trás de muitos conceitos e teorias que geralmente a gente chama de fundamentação teórica, né? E que a gente acha que tem que ser a coisa mais brilhante, mais carregada da nossa pesquisa. É preciso evitar que essa fundamentação sufoque o filme, deixar o filme falar. Porque na metodologia da análise fílmica, nos trabalhos que seguem essa orientação metodológica, as obras são mais importantes, os filmes são a coisa mais importante. Claro que vocês terão uma questão, problema, vocês têm naturalmente uma questão, problema, que vocês dirigem ao filme, mas o filme tem que falar, né? Um terceiro aspecto que está na tela também, a análise fílmica é um discurso sobre o filme de um ponto de vista interno, guiado por interesses de ordem estética ou linguística. Sempre que a análise fílmica estiver sendo aplicada, ela vai estar discutindo aspectos estético-formais ou a linguagem do cinema no filme específico que está sendo estudado, né? É possível prescindir da análise fílmica se o seu interesse não for esse. Totalmente possível. Mas na medida em que as características intrínsecas do filme interessam, a análise fílmica é aplicada para lidar com essas características intrínsecas, inerentes à linguagem do cinema, né? Então, eu fecho essa parte do slide, vejam lá na tela, com a seguinte parte: os discursos sobre filmes de um ponto de vista externo, como sociológicos, culturológicos ou históricos, na análise fílmica eles são apenas acessórios, eles são secundários. Eles podem sim complementar o trabalho da análise, né? Por exemplo, uma sociologia da cultura brasileira numa discussão sobre a recepção do filme Ainda Estou Aqui. Não a recepção, porque senão eu poderia prescindir da análise, mas sobre como Ainda Estou Aqui constrói uma dramatização da vida privada no contexto da ditadura militar. Um pouco de história do Brasil, um bocado até, um tanto de história do Brasil, ou um tanto de sociologia a respeito de sociedades ditatoriais, é sempre bem-vindo para discutir esse tema. Mas se você está falando disso, desse tema, da dramatização da vida privada em um filme como Ainda Estou Aqui, é natural que na análise fílmica você lide com aspectos intrínsecos da linguagem e com aspectos formais, estético-formais. A análise fílmica ela vai te dar ferramentas para lidar com essa dimensão da obra. Não exatamente com aquilo que a obra diz do Brasil, mas o modo como a obra fala alguma coisa do Brasil. Por isso que não se pode permitir que a obra fique sufocada. A análise fílmica é uma metodologia para permitir que a obra venha à tona e se imponha em toda a sua potencialidade de criar sentidos e de falar da realidade, né, que é uma coisa muito forte no cinema. O cinema sempre foi um tipo de expressão artística muito poderoso para falar da realidade, né. Então, nessa definição de análise fílmica que eu trago para vocês, que, como eu disse, é bem baseada nas ideias do Jacques Aumont e do Michel Marie, no livro que eu deixei como bibliografia, nessa definição a gente tem já como ponto de partida a ideia de que a análise fílmica lida com o objeto fílmico em si, em sua singularidade, e busca extrair dele o máximo que ele possa falar a respeito da nossa questão problema, que é dirigida para aspectos estéticos, formais ou linguísticos, né? Ok, até aqui tudo bem? Querem fazer alguma pergunta? Nízia, vai lá, fica à vontade. Quando você falou sobre não deixar que o filme fique atrofiado em questões teóricas, eu acho isso bastante interessante, porque, claro, uma das tendências é a gente querer enquadrar
o objeto de pesquisa ou o fenômeno de pesquisa na teoria que a gente escolheu. Né? Mas aí eu te perguntaria se o próprio filme, a análise desse filme, pode gerar questões teóricas, na sua opinião? Pode incitar uma ampliação da teoria ou uma perspectiva para que se possa posteriormente teorizar? Olha, eu acho essa pergunta muito boa, Nízia. Essa é uma excelente pergunta. Porque aqui a gente pode entrar numa discussão sobre que tipo de discurso é o discurso teórico, que geralmente se expressa literariamente, um artigo acadêmico, um livro de teoria, né? E que tipo de discurso é o discurso cinematográfico, que também mobiliza ideias a respeito de alguma coisa, que podem ter características teóricas mais afloradas ou não, mas que é imagem e som, e não tem a natureza argumentativa, né, que um texto teórico geralmente tem. Essa pergunta ela é muito boa e eu acho que dá para respondê-la de diferentes modos. Há autores que são mais simpáticos à ideia de que um filme pode contribuir para a discussão teórica de modo que ele se coloque num nível muito similar ao do trabalho teórico. Vou citar um, por exemplo, o Júlio Cabrera, que é um autor que eu gosto muito. Ele é um filósofo, foi professor, ele é argentino, e foi por muitos anos professor da UNB, Júlio Cabrera. Vou até digitar aí o nome dele. O Júlio ele tem um trabalho em que ele defende a ideia de que o cinema é capaz de expor ideias filosóficas que estão presentes na história da filosofia de um modo muito competente, tão competente que nós conseguimos entender o que certos autores da filosofia dizem por meio da apreciação de um filme, né? O Júlio Cabrera desenvolveu essa tese num livro que no Brasil saiu publicado com o título Cinema Pensa, né? Uma introdução ao cinema através dos filmes. Esse livro já deve ter aqui uns 20 anos que ele foi publicado. Aí a gente pode visitar outros autores, sei lá, Deleuze, com suas teorizações a respeito da característica pensante do cinema também, um pouco vai por uma linha diferente, mas de certo modo está afinado com a ideia do Cabrera, né? Então, assim, a tua pergunta, Nízia, me provoca esse tipo de discussão. Eu tendo a ser menos, acho que assim, ligado a essa tese do Cabrera, assim, eu acredito que o discurso argumentativo da teoria, ele não pode ser, digamos assim, equiparado ao do discurso estético do filme, sabe? Eu acho que são discursos de natureza distintas. Mas eu acredito que, sim, um filme pode nos instigar a discussões de temas teóricos muito evidentemente, né? Certos filmes nos fazem perceber coisas da realidade que também as teorias discutem de maneira muito própria, né? Então, algum filme, por exemplo, pense em filmes do Bergman, por exemplo, sobre a existência, sobre a natureza da vida, questões existenciais que vêm à tona de maneira muito poderosa no filme, né? Então, eu acho que sim, o filme pode fazer isso. Agora, numa pesquisa acadêmica, vou até passar o slide porque eu quero mostrar um exemplo, que eu acho que todo mundo deve ter visto. Quem assistiu aí Adolescência na Netflix? Foi uma série super comentada, né? Criou um maior alvoroço recentemente. Adolescência é um exemplo de uma série que foi abordada, tem sido e deve ser agora academicamente, porque ela é muito recente, não deu tempo ainda de saírem os artigos e trabalhos acadêmicos sobre ela. Mas ela tem tudo para ser um caso de produto audiovisual, que pode ser analisado também na perspectiva da análise fílmica, que vai suscitar discussões as mais diferentes. Imagina, por exemplo, psicólogos discutindo quem é o protagonista, que tipo de psique está sendo representada pela obra, ou sociólogos discutindo as relações familiares e a educação formal, a falência ou o fracasso da educação formal na sociedade contemporânea a partir do filme também, né? Dá para imaginar vários temas, quem viu a série sabe bem disso, dá para imaginar vários temas de interesse sociológico, filosófico, psicológico, que a série traz à tona, ela mobiliza mesmo a discussão sobre isso. Mas um trabalho que se prenda a pensar quem é esse jovem, que tipo de psique ele tem, por que ele age como age,
e comece a discutir isso em termos da psicologia como disciplina, não é um trabalho que precise de análise fílmica. Não é um trabalho que vá depender de alguma análise, por exemplo, da escolha do diretor por usar o plano sequência, que é uma característica também da série, da linguagem dela. Todo episódio é um plano único, não é um plano sequência longo. E isso tem implicações estéticas e de linguagem óbvias, né? Inclusive, para mim, uma grande limitação do ponto de vista da construção dramática. Acho que a série falha em alguns aspectos, mas esse é mais um juízo crítico do que analítico, né? Mas, de todo modo, se a gente quiser discutir, por exemplo, o uso do plano sequência nas narrativas seriadas contemporâneas, a adolescência é um ótimo case, né? Um ótimo caso para se estudar. Não necessariamente a gente vai trabalhar com o lado sociológico da discussão, que fala desses personagens em um mundo no qual relações de gênero são diferentes hoje. Tem uma discussão sobre essa cultura red pill, que inclusive é mencionada na série, a questão do diálogo, da dificuldade da comunicação entre pais e filhos. Tudo isso é tema muito quente do mundo contemporâneo, né? A série não suscita essa discussão, mas se a gente quiser lidar com a análise fílmica, acho que a análise fílmica, inclusive, vai nos ajudar a entender melhor o que ela está dizendo, mas vai nos levar por um caminho que diz respeito muito mais aos aspectos intrínsecos da obra como linguagem cinematográfica, né? E essa diferença que eu quero chamar a atenção para vocês. Então, certos produtos, eles vão naturalmente, e acho que... só para fechar esse exemplo, eu tenho um amigo que é professor em escola de ensino médio aqui. Ele é ensino fundamental, na verdade. Ele também trabalhou no ensino médio, mas hoje ele está no fundamental. E é claro, é uma escola das melhores aqui da cidade. Então, assim, a clientela é pessoal de alta renda. Logo que saiu essa série, virou um burburinho, todo mundo querendo discutir sobre como a educação hoje funciona. Ele teve que meio que conter os pais e falar, olha, gente, calma, que não está assim, não é bem essa a realidade aqui da escola. E aí, quando eu conversei com ele sobre a série, a gente falando um pouco da linguagem, ele até levou um vídeo que eu fiz e postei no Instagram para os pais, para de certo modo, amortecer um pouco o debate e falar, olha, isso é só uma série. Isso é só uma série, calma, né? Então, às vezes, a análise fílmica nos permite também entender que o filme, sendo um construto de linguagem, um tipo de discurso que tem suas regras, vou filmar em plano sequência. O que isso significa? O que isso impõe para a minha representação da realidade? A necessidade de intensificar a ação e de torná-la muito dramática em um curto tempo é algo que tem a ver com essa escolha do plano sequência. Então, assim, não há realismo aí também, entende? Assim, não dá para querer realismo de uma produção assim. Então, assim, algumas discussões são suscitadas pela análise fílmica se a gente aplica ela a essa obra, mas ela, sem dúvida, é uma obra que vai ir muito além, vai trazer à tona pesquisadores que têm interesses diversos, sociológicos, historiográficos, etc., né? Mas, Nízia, é excelente questão, assim, ela permite que a gente discuta muito mais, assim, inclusive, assim, essa natureza do texto teórico. Por que eu não posso escrever uma tese de doutorado na forma de um filme? Por que eu não posso filmar a minha tese, eu tenho que escrevê-la? É uma discussão válida, sabe? É uma discussão válida. Eu sou um pouco mais conservador nesse aspecto, acho que a gente tem que escrever mesmo. Mas é uma discussão válida, sem dúvida nenhuma. Ok? Nízia, te atendi? Quer falar alguma coisa? Querem comentar algo? Todo mundo assistiu aí a série? Deixa eu mudar aqui para ouvir um pouco vocês, porque eu estou vendo a minha apresentação e eu quero ver vocês também. Acho até que se eu conseguir tirar a minha apresentação vai ser legal. Da minha tela, né? Não sei como fazer isso. Mas, enfim, vamos lá então. Ó, se quiserem intervir, podem intervir. Outra diferença importante, aqui, acho que uma primeira diferença, na verdade, entre tipos de discurso que dizem respeito a filmes e que são encontrados socialmente, e que às vezes a gente não fica atento para essa diferença, é essa que está na tela, essa diferença que está na tela, entre crítica de cinema, crítica de filmes e análise de filmes.
Eu mesmo, quando faço pesquisa sobre análise de filmes, tenho que conter esse lado crítico, porque eu, por muitos anos, trabalhei com crítica, trabalhei com curadoria, e às vezes me pego escrevendo e começo a julgar a obra, começo a fazer algum tipo de inferência que leve a uma avaliação que diz mais ou menos assim, olha, o diretor, diretora do filme acertou, errou, isso está melhor, está pior. E a crítica, a análise, diferentemente da crítica, não entra no mérito da qualidade, né? Vejam só, a crítica, ela informa, julga e promove os filmes junto ao público. Todo crítico que vocês lerem faz isso, né? A análise de filmes, ela produz conhecimento sem emitir juízo de apreciação. É preciso segurar um pouco o nosso gosto. Outra coisa importante a gente não estuda só o que a gente gosta quando a gente é pesquisador e faz análise de filmes. Sempre chegam alunos novos querendo estudar aquilo. Tem um TCC, um aluno de TCC que está querendo estudar os filmes do Homem-Aranha. Né? Ele gosta do cinema norte-americano e ele sempre foi fã, sempre gostou de acompanhar as narrativas de super-heróis que fizeram um sucesso tremendo nos últimos 20 anos, né? Comparativamente, foi a época, a melhor fase das narrativas de super-herói no cinema, essa recente. Só que ele não consegue criar um bom problema de pesquisa. Ele é tão fã, ele gosta tanto, que ele fica enredado ali no gosto dele, no interesse dele por estudar algo que ele gosta de assistir, e são coisas diferentes. Eu posso estudar algo um filme que eu deteste, porque eu tenho uma boa questão problema para dirigir a ele, para entender alguma coisa pertinente à discussão sobre linguagem, sobre forma, sobre cinema, né? A partir desse filme, né? Então, o juízo ele tem que ficar de fora, desde a escolha dos nossos objetos, né? Não é porque eu goste muito que tenha que ser um estudo sobre aquele objeto, né? Então, levem isso em conta, tá? Eu mesmo, quando estava fazendo doutorado, eu ouvia muito isso, né? Nossa, mas você gosta muito do cinema do Glauber Rocha? Eu gosto, mas nem gosto tanto assim. Assim, me instiga mais do que me agrada ao meu gosto, né? Eu diria. E isso é importante, porque senão você se apaixona pelo seu objeto, e isso prejudica a sua perspectiva, não só pela falta de neutralidade, mas porque você realmente nem percebe onde que você acaba tendo um olhar mais conivente com algum aspecto, assim, algumas coisas passam batidas porque você gosta tanto daquilo que, né, te afeta, né, de alguma maneira. Então, a crítica de cinema, gente, ela tem uma relação amorosa com os filmes. Ela tem a ver com a cinefilia, que é um fenômeno social típico do século XX, hoje já um pouco mudado, né, mais ligado a outras formas de organização do público, e a gente tem, inclusive, uma vertente dos estudos em comunicação que se ocupa muito disso, né, dos fãs, fandom studies, né, hoje em dia, assim, inclusive com a participação ativa dos espectadores nos fóruns, na internet, em um contexto midiático diferente, aquela ideia de cinefilia moderna, ela está um pouco já né, legada ao ostracismo. Mas ela foi fundamental para o surgimento desse tipo de discurso, que é o discurso da crítica de cinema. Inclusive, se alguém se interessa pelo assunto da cinefilia, tem essa ótima publicação da Kozak Naif, do Antoine de Beck, Cinefilia, um livro sobre o movimento cinéfilo que deu origem ao cinema moderno, né? Que principalmente se expressou na França, ali dos anos 50, e claro que depois o mundo inteiro também viveu os mesmos tipos de experiência, mas particularmente esse livro fala da experiência na França, né? Vale a pena estudar quem gosta do assunto. Crítica de cinema tem a ver com isso. Cineclubismo, acumulação repetitiva, obsessiva, né? O crítico de cinema ele tem que estar sempre assistindo aos filmes e vendo os lançamentos. Época de Oscar, então tem que assistir todos os filmes que estão concorrendo ao prêmio. Isso não tem muito a ver com o trabalho do analista, tá bom? O analista ele tem uma relação menos passional com o objeto de estudo. E ele tem que ter, pelo menos como meta, um grau relevante de objetividade, né? De lidar com o objeto de maneira muito objetiva.
é comum que estudiosos que fazem análise de filmes não acompanhem tanto assim a produção cinematográfica mais recente, até, caso o objeto não seja esse, né? Eu estava conversando com o professor Rubens Machado, da USP, por exemplo, ele estava aqui no Festival de Cinema, e ele me falando, olha, eu não consigo acompanhar os lançamentos, quando muito eu vejo os filmes brasileiros, mas não dá. E ele é um grande pesquisador, professor já de muitos anos, lá da ECA, e que trabalha com análise fílmica, né? Mas ele realmente não tem esse compromisso que um crítico de cinema teria. A crítica de cinema tem a ver com militância cultural, é exercida em diferentes espaços, e a análise é uma atividade ligada ao ensino e à pesquisa. Hoje, quase todo analista de filmes trabalha na universidade, trabalha fazendo pesquisa, pode sim, claro, transitar no mundo profissional do cinema, mas geralmente tem um pé na academia. Eu vou mostrar daqui a alguns slides que nem sempre foi assim. Os primeiros analistas de filmes foram os próprios cineastas, tá? E pessoas interessadas em cinema sem serem acadêmicos. Mas hoje, pela organização da produção do conhecimento, é uma atividade muito ligada ao ensino e à pesquisa do cinema. Então, eu já falei, né? O último ponto, a crítica de filmes tem um compromisso com a atualidade, enquanto a análise de filmes não. Ela faz seleções de filmes fora da lógica de exibição do momento. Certinho? Querem fazer alguma pergunta? Klaus, pode fazer, fica à vontade. Professor, interessante essa dicotomia montada. Eu fico pensando se nessa proposição, né, nessa dicotomia, não tem também algumas concepções que partem de arquétipos do que seria um crítico e do que seria um analista, nesses dois universos aqui expostos, né? Pensando que, tensionando um pouco essa posição, se não existe também um risco dentro da análise parece que por proposição sempre vai se tirar uma grande profundidade intelectual do material, né? Sempre ele vai ser valorizado de alguma forma. Enquanto na crítica, sempre também há a possibilidade, tem esse movimento passional, né, da cinefilia, etc., mas também tem as cinefilias, né, os pontos de vista que são defendidos pelos críticos, que muitas vezes vão agredir as obras e vão tensionar elas muito mais do que uma análise, né, mas isso do meu ponto de vista, né. Então, pensando nesse sentido, assim, só uma provocação, o que o senhor acharia? Uhum. Klaus, obrigado pela pergunta, muito boa também. Há críticas e críticas, né? Há críticas de cinema que são muito analíticas, que chegam a lidar com o objeto fílmico de uma maneira mais sistemática, embora ainda com o objetivo de julgar, de informar, de apreciar. A apreciação estética, ela é própria da crítica, quase sempre, né? A não ser que o crítico abdique disso, mas ele tem essa liberdade para se posicionar e manifestar seu gosto. E ele pode ser um crítico mais analista. Agora, a prática da análise de filmes, academicamente falando, que é onde ela se expressa mais, ela não costuma ser judicativa. E aí, nisso, eu acho que ela acaba sendo diferenciada mesmo como um tipo de discurso. Não é só por arquétipos, como você disse, ou estereótipos, né, que eu acho que seria um termo mais preciso, o que é um crítico e o que é um analista, mas porque realmente são discursos que têm intenções distintas, modos de lidar com o objeto distintos, ainda que se interpenetrem. Vamos pensar, por exemplo, a atuação de um crítico como André Bazin. Ele foi um crítico que muito mais do que julgar, informar e promover, coisa que ele fazia sim, mas mais que isso, ele foi também um teórico, ele teorizou o cinema por meio da atividade crítica. Ele não tem um trabalho de teoria que, por exemplo, seja um livro sobre o cinema. Ele tem um livro que é, na verdade, uma coletânea de artigos que ele foi publicando durante a carreira de crítico. E esses artigos tinham um interesse teórico muito exuberante, muito imponente, muito impactante. Bazin é um exímio crítico de cinema e também um teórico muito relevante do realismo cinematográfico. Exemplo de como a crítica também não fica restrita a uma atividade de jornal, né, que a gente às vezes pensa assim, pô, o crítico então é aquele cara que vai fazer um comentário rápido. Não, o crítico pode ser um cara que faz trabalhos extremamente profundos, né. O exemplo do André Bazin é
é patente, né? Então, sim, existe interpenetração, mas são tipos de discurso que estão posicionados em lugares diferentes na sociedade, né? Por isso que eu faço essa diferenciação. A Nízia comenta: perfeito diferenciar crítica de cinema de análise fílmica. É possível ver trabalhos publicados que são críticas e não análises. Portanto, não se evidencia uma metodologia. É verdade. Eu acabei de publicar um texto na revista Lumina, lá da Federal de Juiz de Fora, que é sobre um filme brasileiro, que é inclusive uma análise dos arquétipos dos personagens, né? Como que os arquétipos estão presentes nas relações entre os personagens. E a primeira versão desse texto que eu mandei para a revista é uma versão na qual eu emitia muitos juízos e negativos, porque eu não gosto tanto assim do filme. Né? Assim. E o feedback que eu recebi, né, não sei quem é o parecerista, porque a análise cega por pares, foi muito enfático. Olha, esse texto precisa ser revisado porque o autor está julgando o filme, não é o caso. Né? Assim, a questão, o problema dele não tem a ver com isso. Né? Então, tira essas partes em que você está dizendo se o filme é bom ou ruim, porque não interessa. Tirei, e o texto foi publicado. Concordo com o parecerista. Concordo, acho que eu realmente estava me excedendo, porque eu tinha assistido o filme, estava impactado por ele, estava querendo dizer o que eu pensava, só que isso fica mais para um outro texto, outro tipo de texto que eu posso publicar, não exatamente esse que foi uma análise fílmica típica, digamos assim, né? Então, eu acho que o parecerista agiu bem em pedir que eu tirasse, né, e fazer a revisão do trabalho. Bem, legal. Mais alguma questão sobre esse ponto? Eu trouxe uma citação lá do livro, do Jacques Aumont e do Michel Marie, coloquei aí também eles na tela, que são professores importantes aí da Universidade Francesa, né? O Jacques Aumont está vivo e atuante, o Michel Marie, eu não sei se ele está aposentado, não tenho, me veio aqui a impressão de que o Michel Marie não está mais atuante, mas eu não tenho certeza. De todo modo, o Jacques Aumont, particularmente, é um dos grandes autores, né, da teoria do cinema francesa, que nos deu vários livros, muitos traduzidos aqui no Brasil, e vejam o que eles dizem lá no livro. O crítico informa e oferece um juízo de apreciação. O analista deve produzir conhecimento. Ele propõe descrever meticulosamente o seu objeto de estudo, decompor os elementos pertinentes da obra, integrar no seu comentário o maior número possível de aspectos desta. Né? É uma citação do Aumont e do Michel Marie. Gi pergunta: fora da análise fílmica, ainda é possível trazer um tipo de opinião aí da método e teoricamente aí da... Reformula, Gi, por favor, esse final, ainda método e teoricamente... Ok, entendi. Fora da análise fílmica, é possível trazer um tipo de opinião ainda que método e teoricamente embasada? Fora da análise fílmica, sim. Opinião tem muito mais a ver com a crítica, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que realmente essa parte mais opinativa do trabalho do crítico está fora da análise fílmica. Ela não interessa para a análise fílmica, né? Fora da análise fílmica, claro, é possível você emitir sua opinião, inclusive atuando como crítico de cinema. É o que se espera, inclusive, dos críticos, né? Que eles criem suas classificações e... tá. A Nízia diz, opinião por argumentação. Gil, eu vou deixar você reformular. Se você quiser falar no microfone, às vezes é melhor. Gi, pode falar? Ou às vezes ela não está com o microfone acessível. Né? A minha colocação foi de opinião sempre dá um caráter de crítica, né? Uhum. Mas o que a gente faz numa análise fílmica é argumentar por uma perspectiva, né, teórica metodológica. Então, o argumento, sim, a gente pode desenvolver. Uhum. Me parece. A Gi diz que o microfone não rola. Por causa dos vizinhos. Tá bom. Não tem nada não, tudo bem.
Mas se quiser reformular e mandar no chat, Gi, fique à vontade. Se quiser aprofundar essa ideia que te motivou a fazer essa pergunta, tá bom? Bem, aí eu trago aqui para vocês uma imagem das revistas, algumas revistas da época mais importante ali, da Cahiers du Cinéma. Vocês conhecem essa revista? É uma revista de crítica de cinema, que até hoje está ativa, ela ainda está sendo publicada. Ela foi fundada nos anos 50 pelo André Bazin, aquele crítico que eu mencionei há pouco, respondendo ao Klaus, e ela, veja só, inclusive ajuda a responder ao Klaus, que eu coloquei no slide. A Cahiers du Cinéma levou adiante uma ideia de política de autores, a política dos autores de cinema, entendendo os diretores de cinema como autores dos seus filmes, o que foi um confronto com a indústria cinematográfica de então, que seguindo o modelo dos estúdios americanos, anos 40, anos 50, pensava a produção cinematográfica como uma linha industrial na qual o diretor era um mero funcionário dos estúdios. Ia lá, pegava um roteiro que alguém escreveu e filmava porque estava recebendo para isso. A Cahiers du Cinéma foi a grande responsável por ver o diretor de cinema, a diretora de cinema, como figuras responsáveis pela obra de arte que é o filme, assim, no sentido de assinarem um filme, assim como o pintor assina, assim como o Picasso assinou a Guernica, assim como qualquer outro artista deixa seu nome lá dizendo essa autoria é minha, né? Claro que essa ideia de autoria por si só expressa certas concepções estéticas, por exemplo, uma ideia muito forte que vem do romantismo, de que o gênio individual é que é responsável pelo que um discurso artístico tem de bom ou de ruim, né? Geralmente, se ele é um gênio, é de bom, né? Tem uma série de comprometimentos, essa ideia de autoria que, com uma estética de fundo, né? Um pensamento estético de fundo, mas ela foi extremamente bem sucedida. Teve a sua versão americana, né? Teve a sua versão brasileira, que inclusive marcou o cinema moderno no Brasil. E a gente pode entender que essa crítica foi uma crítica muito analítica, tá? Essa foi uma crítica de cinema que de certo modo, não respeitou bem essa distinção, essa crítica dessa época da política dos autores. Se vocês quiserem, tem alguns livros, por exemplo, aqui uma versão publicada nos Estados Unidos de traduções dos textos da Cahiers du Cinéma. É um material riquíssimo. São críticas publicadas lá nos anos 50 e 60, né? Revista dos anos 50, por essa revista, e que são verdadeiros tratados teóricos do cinema que fazem análises aprofundadas. Então, existe também essa possibilidade de, em determinados momentos, haver mais interpenetração. E alguns casos mostram isso muito bem, como é o exemplo da Cahiers du Cinéma, tá bom? Recomendo que vocês conheçam, tá? Inclusive, o Sérgio Alpendre, que é um crítico de cinema, eu lembro que ele colocou num blog dele todas as edições da Cahiers du Cinéma com a indicação do que tem em cada uma das revistas. Mas não dá para baixar. Dá para baixar por outros meios que eu não vou divulgar, porque são meios, né, pouco convencionados. Você encontra, inclusive, a coleção inteira da Cahiers du Cinéma, tá? Se alguém quiser me escrever depois, eu teria o maior prazer em compartilhar com vocês, porque é um material muito bom para quem estuda cinema, tá bom? Outra diferenciação importante entre tipos de discurso é essa que está na tela. A teoria do cinema e a análise de filmes não necessariamente convergem, podem convergir, tá? Mas não necessariamente convergem, é mais normal, mais comum que sejam discursos de natureza distinta. Por quê? Porque a teoria do cinema parte do filme para chegar a reflexões mais amplas, com pretensão de generalização. Quem fez isso? Vou manter o exemplo porque ele é ótimo. O André Bazin fez isso. O que ele fez ao estudar o neorrealismo italiano? Assistiu os filmes do Rossellini, do Vittorio De Sica, né, que são diretores italianos que criaram um tipo de cinema muito diferente do cinema de estúdios, usando atores não profissionais, buscando representar a realidade italiana, inclusive ali num contexto de uma Itália
totalmente arrasada pela guerra, né? O que o Bazin entendeu ali? Que essa relação entre a imagem do cinema e a realidade é propriamente aquilo que define o cinema como uma forma de expressão humana. Né? O Bazin tem um texto chamado A Ontologia da Imagem Fotográfica, em que ele vai discutir a fotografia, que é a base do cinema, porque o cinema é a fotografia projetada 24 quadros por segundo e criando a ilusão do movimento, né? Ele vai pensar o fenômeno da fotografia, o aparecimento da fotografia na história das representações na civilização, entendendo que o cinema tem um tipo de contato com a realidade que é único, e isso fundamenta o realismo. Digamos assim, o cinema ele é, por definição, uma arte realista. Essa é uma tese generalizante, teórica, do Bazin. Obviamente limitada, como toda teoria é, né, gente? Toda teoria pode ser questionada, inclusive pelos fatos. Na época do cinema digital, a gente já não tem mais essa tese do Bazin com a mesma força, porque o material é outro, não tem mais a luz que entra na película, não é? É outro tipo de... Aquela fotossíntese que está na base da argumentação do Bazin já não está mais presente. Então, o que acontece? Assim, a teoria do cinema, ela tem essa pretensão de generalização. A análise de filmes, ela não precisa chegar lá, tá? Ela não precisa chegar lá. Ela parte do filme também para fazer reflexões mais amplas, mas sem necessariamente generalizar as suas conclusões para o cinema como um todo. Eu posso muito bem trabalhar com o filme e analisá-lo de modo que as minhas conclusões valham apenas para aquele filme, ou apenas para aquele diretor ou diretora, ou valham só para discutir o fenômeno que eu estou estudando, tipo plano sequência, né? Se a minha questão problema for ligada a isso, né? Então, a análise de filmes ela tem um alcance menor, ela não precisa chegar lá, é isso que eu quero dizer, né? Você não precisa se preocupar em fazer uma teoria do cinema porque está fazendo um estudo de análise fílmica. Você pode muito bem empregar o método e chegar a conclusões muito pertinentes sem um nível de generalização como o que a gente encontra nas teorias. Outra coisa que caracteriza a teoria: descrever e racionalizar fenômenos observados no filme, tomando o filme como caso exemplar para teses teóricas, ou seja, teses que a teoria propõe sobre o cinema. Para a teoria, o filme ele é um caso que exemplifica a tese que está sendo discutida, que está sendo defendida, argumentada. Já a análise de filmes entende que o objeto de estudo, o filme, né, ele é aquilo que mais importa compreender a partir de um problema de pesquisa específico, né, restrito. Então, digamos assim, o filme é o ponto de partida da teoria. A análise de filmes entende o filme como ponto de chegada. A análise de filmes quer entender o filme por si só, né? Mais uma vez essa ideia.